E aí galera, aqui é o professor Guedes. Estamos aqui para mais uma aula de português do projeto aqui Boina Vermelha. A aula de hoje a gente vai começar a falar sobre classes gramaticais. Aí a primeira delas aqui que a gente vai ver é os substantivos. O substantivo. O que é um substantivo? O substantivo é a palavra responsável em nomear as coisas reais e irreais. Os substantivos são muito importantes para a nossa comunicação. O substantivo é o que dá nome às coisas, resumindo aí. Aí, vamos continuar aqui com as características dos substantivos. Os substantivos podem ser simples ou compostos. Os substantivos simples são aqueles que têm um radical, ou seja, eles só têm uma palavra. Os exemplos aqui: sol, chuva. Já os substantivos compostos são aqueles que têm mais de um radical, ou seja, tem mais de uma palavra. Aqui os exemplos: gira, sol. Você presta atenção aqui que tem duas palavras. Tem a palavra gira e tem a palavra sol. A mesma coisa aqui com guarda-chuva. Guarda, uma palavra, chuva, duas palavras. Então, o composto é o que tem mais de uma palavra formando ele. Agora vamos ver aqui, ó. Também tem o substantivo comum e o próprio. O substantivo comum é o que designa algo genérico, tipo caneta, copo, não sei, vamos ver aqui, livro. Tudo isso são coisas genéricas, porque existem vários livros, existem várias canetas, mas o próprio, ele especifica alguma coisa. Por exemplo, eu tenho a caneta, mas a minha caneta é da Faber-Castell. Faber-Castell é próprio. A caneta da Bic também é próprio. Sei lá, eu tô lendo um livro, aí o nome do livro é Harry Potter. Harry Potter é próprio, porque é o nome do livro. A mesma coisa é com menino. Menino é comum. Mas se o nome desse menino for João, João é próprio. Assim por diante. Esses são aí os comum e o próprio. Mas também temos os substantivos concreto e abstrato. Esse aqui é um pouco mais difícil, então vamos com calma aqui, ó. O concreto, o substantivo concreto, é uma palavra que não precisa de outra para existir. Como assim? É uma palavra que, mesmo se você não estiver utilizando, fazendo nada, ela vai existir. Tipo, o ar. O ar, você não fez nada para que ele existisse. Ele sempre vai estar lá existindo. Mesma coisa com, sei lá, um copo. O copo, ele é concreto. Ele não precisa de você para existir. Aí o abstrato é uma palavra que precisa de outra pessoa para existir. Alguns exemplos de abstrato são os sentimentos e palavras derivadas de verbo. Tipo, o sentimento só existe porque alguém sente ele, né? Então todos os sentimentos são abstratos. Amor, raiva, tristeza, saudade, tudo abstrato. E essas palavras derivadas de verbos, tem alguns exemplos aqui. Tipo, bebedeira, leitura. Se você prestar atenção, bebedeira é o ato de beber e leitura é o ato de ler. Só que leitura é um substantivo. E é um substantivo derivado do verbo ler. Então, como é uma palavra derivada de um verbo, é abstrata. Se tu seguir essas duas regrinhas aqui, tu tira de letra substantivo abstrato. Agora temos outros substantivos, que é o substantivo primitivo e o substantivo derivado. O primitivo é aquela palavra que não se origina de nenhuma outra existente. Ela é a original, é a palavra que veio primeiro. Por exemplo, dente. Dente é uma palavra primitiva, porque ela não deriva de nenhuma outra. Já as palavras do substantivo derivado é uma palavra que deriva de outra existente. Aí vamos ver com o exemplo de dente. Uma palavra derivada de dente é dentadura, dentista e dentina. Todas elas vêm de dente, mas são outros substantivos. Por isso que eles são derivados. Agora vamos aqui para a última característica dos substantivos, que são os substantivos coletivos. Os substantivos coletivos, eles designam um conjunto de coisas. Tipo, quando tiver várias coisas semelhantes, aí você pode usar um substantivo coletivo. Aí alguns exemplos. Ilhas. Em vez de tu usar ilhas, tu pode usar arquipélago. Arquipélago representa várias ilhas.
Mesma coisa com chaves. Chaves, aquela lá que tu usa pra abrir porta, a chave do carro. Se você tiver várias chaves, você tem um molho de chaves. Então, molho de chaves nada mais é do que muitas chaves. Aqui do lado eu botei também uma tabelinha com vários coletivos, tipo abelha, enxame, enxame de abelhas, tipo lobo, alcateia. Tem vários exemplos aqui. Então, essa tabelinha aí não é para tu decorar, né? É só para consulta. Se tu estiver fazendo uma questão, ficar com dúvida, aí tu vem aqui, volta e olha. Agora vamos para a próxima parte, que é sobre gênero do substantivo. Os substantivos podem ser divididos de duas maneiras: biformes e uniformes. Vamos começar aqui pelos biformes. Os biformes são aqueles substantivos que apresentam duas formas para o masculino e o feminino. Tipo, menino, menina. Menino tem uma forma para o masculino e menina é outra forma para o feminino. Capitão, capitã. Uma para o masculino, uma para o feminino. Então, toda vez que tiver duas palavras, uma para o masculino e uma para o feminino, é biforme. Bi vem de dois, né? Então, duas formas. Agora, os uniformes. Os uniformes, como o nome já diz, é que tem uma forma. Aí eles são divididos em três. Tem o uniforme comum de dois gêneros. O comum de dois gêneros é uma palavra que não se altera e ela só é definida por uma outra palavra externa, que normalmente é um artigo. Vamos ver aqui o exemplo para ficar mais claro. Estudante. Estudante não se altera. Aí como tu sabe se é... Como é que tu define o estudante? Se ele é homem ou mulher? Tu usa o artigo aqui. O estudante. A estudante. Mesma coisa com o cliente. O cliente, a cliente. Dentista. O dentista, a dentista. Então, a palavra, o substantivo, ele não muda. O que muda é o artigo que os acompanha. E pelo artigo a gente consegue dizer o sexo da pessoa. Agora, o outro tipo de substantivo uniforme é o sobrecomum. O sobrecomum é o famoso unissex. É uma palavra para dois sexos. Tipo, a criança. Tu não fala o criança e a criança. É sempre a criança. Então serve para os dois sexos. A mesma coisa com pessoa. Tu não fala o pessoa e a pessoa. Tu só fala a pessoa. Então, é uma palavra que serve para dois sexos. E por último, dos uniformes, a gente tem os epicentos. Os epicentos são aquelas palavras são palavras que determinam um gênero. Tipo, vamos dar um exemplo aqui. O tatu fêmea, a capivara macho. Esse fêmea aí que a gente botou e o macho são os epicentos. Eles servem para designar o gênero do tatu. Tipo, normalmente os epicentos só são utilizados para animais, né? A gente não usa, né, o pedrinho fêmea e o pedrinho macho, né? Normalmente é só para animal. O tatu fêmea e o tatu macho. Então, esse fêmea aqui e esse macho são os epicentos. E agora, para terminar, a gente tem aqui flexão dos substantivos. Os substantivos podem ser flexionados de número ou flexionados em grau. Essas flexões aqui são muito simples. Vamos ver, ó. Flexão de número, aqui para começar. É quando o substantivo pode ser singular ou plural. Então a flexão do substantivo é entre singular e plural. Então, exemplos aí. Aluno, alunos. Aluno, singular. Alunos, plural. Relógio, relógios. Relógio, singular. Relógios, plural. Então, é só isso aí. Agora vamos para a flexão de grau. Já o grau, o substantivo pode aparecer no grau aumentativo ou diminutivo. Aí o grau aumentativo é só isso aqui, ó. Eu pego uma palavra, um substantivo, menino. Aí eu quero botar ele no aumentativo. Eu tenho duas opções. Eu digo menino grande ou meninão. Mesma coisa com o diminutivo. Tu tem menino, aí tu bota menino pequeno ou menininho. Esse aqui é o grau diminutivo. Aí tem muitas coisas. Tu pode botar, sei lá, corpo. Se eu quiser o diminutivo de corpo, eu posso botar corpo pequeno ou corpinho. Aí aumentativo de corpo pode ser corpo grande ou corpãozão. Você não sabia essa palavra não, hein? Corpãozão. É isso aí, então aumentativo e diminutivo é só dizer se é grande, pequeno. Aí tu pode fazer dessa maneira, que é só botar um grande ou um pequeno, ou tu pode botar
dessa outra forma aqui. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Eu vou fazer outro vídeo aqui respondendo exercícios, pra vocês verem e entenderem como fazer a questão. Eu também vou fazer uma listinha pra vocês fazerem. Valeu e até a próxima.